Fala, meu povo! Começando mais um podcast. Mais dor, por favor. O seu podcast de sofrimento produtivo. Antes, como eu prometi na última vez, lembrem-se agora que nós estamos começando aqui o novo episódio, de seguir o nosso perfil no YouTube, seguir o nosso perfil no Instagram, marcar o sininho para lembrar as próximas vezes que saírem episódios e, claro, relaxem na cadeira porque a viagem está apenas começando. Meu Deus, eu me senti na Disney, irmão. Nossa. Agora foi um negócio sensacional. Baixou o Mickey aqui. Boa, Zequinha. Boa. Muito boa tarde, senhores. Mais um episódio, hein, Zeca? Mais um. Tamo indo longe, hein? E, ó, tô gostando porque as interações estão começando a ficar cada vez melhores ali no nosso Instagram, né? Inclusive já estamos ganhando até comentário no YouTube. Então vocês também podem comentar no YouTube, porque aí fica pra todo mundo ver, né? O Instagram, geralmente, quando mando no Mais privado ali, né? Mas se de repente começarem a comentar também, eu acho que isso é muito interessante, Zeca. Muito interessante. E a gente espera que vocês não só estejam assistindo os episódios, como ao assistir consigam estar tirando alguma coisa, algum proveito disso tudo e aplicando no dia a dia, que isso é o mais importante. É isso aí. E, para falarmos sobre isso, hoje nós dois separamos uma dorzinha daquelas que, cara... Casca grossa. Porque geralmente é aquela dor que aparece no dia seguinte de uma ação impulsiva, digamos assim, Zeca, né? Ou de uma tomada de decisão sem muito fundamento. Às vezes no dia seguinte, às vezes um tempo depois também, né? Porque Olha lá, é verdade, hein? Podem ser várias variáveis. É verdade. Várias variáveis. Estão aparecendo algumas na minha vida ultimamente, algumas dores como essa na minha vida, mas agora a gente vai trabalhar e hoje a gente vai resolver todas elas sem sombra de dúvida. Pelo menos direcioná-las. Então vamos lá, Zequinha, apresenta o tema pra gente e você pode começar puxando. Maravilha, e a gente Marcelão. vai pro nosso bate-bola. Legal? Hoje nós escolhemos a dor do arrependimento, sendo essa uma dor muito atrelada à tomada de decisões. Sejam essas decisões impulsivas ou sejam esses dilemas, né? Bifurcações que a gente encontra na nossa vida. E quando a gente se depara com essas bifurcações, cabe a nós lidarmos com as nuances de uma tomada de decisão que pode sim nos guiar a algumas tristezas, a alguns arrependimentos, né? E essa dor, para mim especificamente, ela é uma dor que tem muita relação com demandas da nossa sociedade. É uma coisa que eu sempre falo aqui, né? Eu fico muito preso a essa questão da sociedade, por essa ser uma massa crítica, sem rosto, que está imune a uma resposta, porque nós não podemos responder ou questionar ou lutar contra a sociedade quando ela, sim, está o tempo inteiro nos questionando, o tempo inteiro nos direcionando, o tempo inteiro nos provocando. Ao menos que sejamos selvagens e seres completamente solitários, Zequinha. Exatamente. O ser humano é solitário na essência, né? Ele busca pessoas para conseguir se sentir um pouquinho melhor. E eu acho que é isso que está faltando na humanidade, senhores. Conexões, entendeu? Concordo. Então vamos embora, Zeca. E dentro dessa possibilidade, né, da sociedade estar constantemente nos cobrando, nos exigindo, pode ser que a gente se depare com situações complexas de administrar, né? Como, por exemplo, se a gente for fazer alguma tomada de decisão importante, a gente pode sim, muitas vezes, ir mais para o lado daquilo que a sociedade espera de nós e, enquanto nós estamos nesse caminho, nessa decisão tomada, a gente se exige os resultados que, teoricamente, a sociedade esperaria de nós. E isso pode levar a gente a profundos arrependimentos, que nem sempre são reais, nem sempre estão ali ligados. Hoje eu tô falando mais pra câmera, né? Tô mais preso ali. Vou ficar mais focado em você eu preciso te falar uma coisa. Eu comecei a ficar um pouco incomodado. Eu tô começando a ficar meio puto. A verdade. Nossa, por quê? Marcelo vai ficar perdido se eu não ficar olhando pra ele. O cara não tá falando com vocês, eu não tô mais entendendo. Ali Volta pra cá. Tô quase indo pra lá, entendeu? Então vamos nessa. E é basicamente isso, né, cara? Eu acho que a gente pode começar falando justamente dessas questões atreladas às tomadas de decisões e como elas são importantes e o que a gente precisa levar em consideração. Boa. Quando a gente toma decisões. Ótimo. Por exemplo, então só pra gente colocar, isso. Vamos começar a pensar da seguinte forma. A gente fala um pouco das tomadas de decisão,
né? Vamos tentar entender um pouco os fundamentos para uma tomada de decisão. E aí, daí, a gente parte para a parte do arrependimento em si, o porquê que isso acontece quando a gente não toma a melhor decisão. O que está dentro do ser humano que faz com que ele se arrependa. E mais, como é que é esse estado emocional do arrependimento? Legal. Eu acho que isso é importante a gente tentar também mostrar, né, o porquê que esse arrependimento machuca, meu irmão. Dói, entendeu? Então vamos embora. Para mim, cara, nós estamos constantemente, todos os dias, fazendo escolhas, né? Inclusive, nossa energia que demanda, ou seja, a energia que nós utilizamos para sermos eficazes, termos performance nessa vida, está muito relacionada à nossa quantidade de decisões e quanto assertivas ou quanto certeiras elas são para nós, né? Então, ou seja, a gente inclusive tem uma carga de energia por dia que é aquela que nos permite tomar boas decisões. Depois de um tempo, ou depois de uma certa quantidade de decisões no dia, isso varia de pessoa para pessoa, a gente já não está tão apto a fazer boas escolhas. Por isso, os milionários, você já ouviu falar isso, Marcelão? Que os grandes milionários, tipo Jeff Bezos, Elon Musk, qual é o cara do Facebook lá, o Zuckerberg. Todos eles estão, o da Microsoft lá, o Bill Gates, todos eles estão sempre com a mesma roupa. Você já reparou isso? Tipo eu. Sempre só com a mesma grana. Só falta os bilhões no fundo de investimento, né? As decisões não foram tão assertivas quanto as deles. Mas você está começando bem, porque o que eles fazem é assim, como eles sabem que eles vão ter muitas decisões importantes ao longo dos dias, eles eliminam da vida deles decisões que são fúteis. Porque eles já estão tomando decisões ali e isso já está exigindo deles um pouco daquela energia que eles têm para tomar boas decisões durante o dia. Então eles falam assim, já que eu não quero ficar escolhendo minha roupa pela manhã. Então eu tenho aqui, tipo, o Johnny Bravo, lembra daquele desenho do Cartoon Network? Pesca, o Johnny Bravo é o Pesca. Que sempre usava a mesma roupa, uma camiseta preta e uma calça jeans. E aí quando você vai, a Mônica também, do Gibi, quando você abre o guarda-roupa, você vê só aquele monte de conjuntinho igual, do tipo, tem que escolher entre isso. Porque ali ele já está se privando de tomar decisões para que ele possa guardar essa energia para momentos importantes do dia dele. Né? Então o que você está querendo dizer é que o ser humano, independentemente do tipo de decisão que ele toma, ele tem um gasto de energia que, se ele poupar esse gasto de energia, provavelmente ele vai tornar uma decisão mais complexa, mais eficiente. Exatamente isso. Então ele não gasta energia com decisões fúteis que não vão ter diferença nenhuma na vida dele, para que ele guarde essa energia para tomar as decisões mais importantes. Então isso é um primeiro passo, um primeiro ponto importante a ser considerado com relação à tomada de decisões. Ótimo. Outro ponto importante que eu vejo, cara, é quais são as bases que a gente usa para tomar as decisões, né? Por exemplo, nós temos um viés que se chama viés de confirmação. Basicamente, todos nós temos linhas automáticas de pensamento e lógica, né? Temos uma lógica natural. Uma lógica natural nossa é o viés de confirmação. É aquilo que a gente usa sempre no intuito de confirmar aquilo que a gente já sabe. Então, se eu tenho uma decisão, uma bifurcação ali na minha vida, por exemplo, mudo de emprego ou não mudo de emprego, termino esse relacionamento ou não termino esse relacionamento, eu vou usar o meu repertório pessoal daquilo que eu acredito para selecionar as informações que vão me direcionar à tomada daquela decisão. E isso pode ser um grande erro, né? Dou um exemplo mais prático. Imagina que a gente quer começar um negócio, um aplicativo de carona. Como um Uber da vida, um Easy Taxi ou outros que tem por aí, né? Quando a gente começa a fazer a pesquisa, a primeira coisa que a gente acha nessa pesquisa é assim, os aplicativos de carona, os aplicativos de táxi são extremamente bem-sucedidos e têm um alto faturamento. Você registra essa informação e você começa o trabalho de pesquisa sobre tomo ou não tomo a decisão de fazer esse aplicativo. No momento que você já tem essa primeira informação registrada no seu cérebro sobre o fato daquilo dar sim resultado, todo o resto de informação que aparecer, por exemplo, é um mercado agressivo, é um mercado que tem muitos competidores, você tende a ignorar. Você tende a levar em conta apenas aquela primeira informação que você registrou que era mais importante para você, porque no fundo você queria que aquele aplicativo desse resultado.
Tá entendendo? Então isso é o viés de confirmação. Também serve, por exemplo, para relacionamentos. Né? Considerando que a Mi nos pediu para trazer mais casos reais, né, Mi? Porque ela achou que ela fosse escapar. A Mi tá aqui, ó. Dá para filmar? Dá para mostrar ela aí? Mostra a nossa musa do marketing. Não, eles estão achando que a gente tá mal, né, velho? Tipo, de marketing, assessorada da Olga, da Mi, tipo... Vocês, por favor, dêem uma olhada, porque a gente tá gigante. Ali a Mi apareceu. Gigantesco, entendeu? Tudo que vocês estão vendo, os cortes, as frasezinhas... Como é que chama as frasezinhas? Que tem um nome específico. Hã? O copyright. O copyright, não sei o que lá. Tudo isso vem daqui. Exato. E aí vem um problema sério, né, Zequinha? Porque eles não sabem quanto a gente sofre. O quanto ela causa dor na gente, naquele nosso grupo. Nos desafia constantemente. Constantemente. Nos provoca a tomar decisões diferentes daquelas que a gente está acostumado a tomar. Exatamente. Bom, enfim. Voltando para o que a gente estava falando, a Mi trouxe para a gente a necessidade da gente falar muito sobre casos reais, né, Marcelo? Exato. E a possibilidade da gente falar sobre um caso real de viés de confirmação, no caso de relacionamentos, é essa. Então, mas só para eu entender de quem é o caso real. Não. Vou dar um exemplo possível real. Ups, não é você, fica calmo. Calma que eu não vou te colocar na fogueira ainda, Marcelo. Ainda não abri uma caixa de Pandora. Então tá bom. E aí, por exemplo, eu tenho um relacionamento onde eu sou uma pessoa que gosta de ficar mais em silêncio e meu namorado gosta de falar, gosta de expressar as coisas e também gosta da companhia, também gosta da vida social. Eu, no contrário disso, sou uma pessoa mais introspectiva, gosto de ficar em casa. Quando você se apaixona, num primeiro momento, essas diferenças não são consideradas. Você só vê ali aquelas coisas que estão realmente... Só o que é bom, né, Zeca? Só o que é bom. Aí o viés de confirmação já está sendo... fazendo a sua influência. Quando você chega num momento onde os problemas começam a aparecer e essas diferenças começam a ficar escancaradas, eu acredito, já pela minha própria forma de ser, que... ao lado da social, ao lado ser introspectivo e como é? Extrovertido. Extrovertido, isso. Introspectivo e extrovertido. O ser extrovertido tem mais razões, motivos para eu acreditar que são positivos para mim. O que eu começo a fazer? Eu começo a pesquisar, conversar com as pessoas, ler livros, e eu só vou registrar as informações que me dizem aquilo que eu já acredito. Ou aquilo que eu quero ouvir. Aquilo que eu quero ouvir porque eu já acredito nisso. Entendi. Entende? Então aí eu começo a criar mais ainda uma resistência com relação à forma da minha esposa, do meu namorada ser, porque a partir daquilo que eu estou vendo, eu estou garantindo que não tem como dar certo aquela relação. Aí eu me fixo daquelas informações, eu me aproprio daquilo, eu me embaso naquilo para tomar a decisão de me separar. Ou seja, particularmente quando você diz isso, o ser humano ele tende a pegar os índices de referência externo e utilizar aquilo como motivação para tomada de decisão. Ele parte do lugar interno, daquilo que ele já acredita. Que seria, por exemplo, a relação não tá boa por algum motivo. Exato. As coisas mudaram. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de agora. As coisas mudaram. As coisas mudaram, eu não sei o que eu quero fazer. Se eu quero ficar junto... Todo mundo fala isso. As coisas mudaram, você não é mais o mesmo. Todo mundo fala isso. Mas eu não consigo entender, Zeca. É ruim não ser mais o mesmo? Quer dizer, uma pessoa me conhece com 20, eu tenho que continuar igual com 40? Não necessariamente. Obviamente que não, porque é impossível isso. Mas o fato é que isso você começa não é a gerar mesmo. Aí você faz uma pergunta, tá bom, mas o que era então? E o que a pessoa responde? A pessoa responde que você mudou. E aí, vamos terminar porque você mudou. Se eu não estiver disposto. Né? Se eu não estiver disposto, se eu tiver um viés de confirmação muito forte sobre as minhas formas de acreditar como os relacionamentos deveriam ser, estiverem muito enraizadas em mim, eu não vou conseguir me abrir para informações diferentes que me ajudam a tomar uma decisão que talvez até seja desconfortável para mim. Entende? Então, o viés de confirmação é um elemento que a gente tem que levar sempre em consideração. Dou um outro exemplo, que fica até mais fácil de entender. Eu tenho uma amiga que ela ficou solteira recentemente e ela estava conversando comigo sobre um dia desse que ela falou, nossa, aconteceu a coisa mais louca comigo hoje. Aí o que foi? Ela falou assim, fiquei com o cara ontem, ele foi pra minha casa, a gente dormiu junto, no dia seguinte pela manhã eu acordei e ele não estava lá.
eu já comecei a pensar um monte de porcaria sobre o cara. O cara é um imprestável, como pode, não sei o quê. Esse mundo tá perdido mesmo. Não tem mais nenhum homem que presta na vida, que não sei o quê, não sei o quê. De repente, o cara toca na campainha, é ele tinha saído buscar café da manhã pra... Olha aí a diferença, tá vendo? Esse é o viés de confirmação em funcionamento. Ela já tem uma ideia pré-concebida sobre os homens. No momento que ela se depara com uma situação X, ela já coloca tudo o que ela sabe para validar a situação que está acontecendo e vice-versa. A situação valida o que ela sabe e o que ela sabe valida a situação da forma como ela está vendo. Porque assim talvez a pessoa acredite que não vá se arrepender. É o jeito dela administrar a frustração muitas vezes, né, que ela tá tendo. E também... Isso também faz com que as pessoas às vezes acabem projetando o problema muito maior, né? Exatamente. Que é a sabotagem, a autossabotagem no processo decisório. Ou seja, você tende a decidir pelo pior para não se frustrar caso se confirme aquilo que você já imaginava. Que você imaginava. Então isso é um detalhe que a gente sempre tem que tomar em consideração e que aponta diretamente no momento de tomar a decisão para o arrependimento. Né? E é curioso, por outro lado, a gente falar disso também, porque assim, foi feita uma pesquisa sobre, né, tomadas de decisões e eles falam assim, eles fazem o seguinte experimento, eles chegam para um casal e falam assim, vocês ganharam 2 viagens. Se você chega para o casal e fala assim, você ganhou uma viagem, essa viagem é para Paris e vocês vão em tal data. Beleza? Beleza. Vai ser uma ótima viagem, independente do que aconteça. Agora não. Agora a opção é diferente. Vocês ganharam uma viagem e vocês podem escolher entre Paris e Cancún. Né? O Cancún no resort ou Paris num resort all inclusive e tal. Ou ir para Paris em tal data. Eles discutem, conversam, não sei o que. O namorado quer ir para Paris, quer ir para Cancún, a menina quer ir para Paris. Chega, vai, conversa vem, eles decidem ir para Paris. Quando eles chegam em Paris, tá... Todas as greves que estavam tendo lá agora, chovendo todos os dias, né? E outras coisas que poderiam ser piores. Qual é a primeira coisa que o namorado vai falar? Tá vendo? A gente devia ter ido para Cancún. Exato. Então, quando você começa a fazer essa comparação entre duas alternativas... Exato. E esse é o ponto que eu acho que eu queria pegar o gancho. Pode pegar, pode terminar. Cai muito numa parte importante que eu estudei sobre o processo decisório, né? Cara, olha que interessante isso. E aí já remontando às épocas de programação neurolinguística e de inteligência emocional e tudo mais. Eu ouvi... Bom, quando a gente estuda PNL, a gente vai entender nas pressuposições básicas da programação neurolinguística que ter escolhas é sempre melhor do que não tê-las, né? E aí um dos meus professores, desculpa, não vou lembrar quem foi, qual deles foi, falou talvez a coisa mais sensacional que eu já ouvi para tomada de decisão, que é a seguinte: quantas alternativas distintas o ser humano precisa ter, no mínimo, para tomar uma boa decisão? E aí foi dito, né? As pessoas elas tendem a falar que, no mínimo, ou para gerar uma escolha, né? Então, processo decisório, para mim, é a capacidade de você escolher a melhor alternativa para gerenciar melhor o seu contexto. Então, a partir do momento que você tem várias alternativas aqui dentro, você escolhe aquela que mais vai se adequar ao contexto, aplica na prática, e aí você consegue o resultado que você quer. Legal? Quantas alternativas, no mínimo, então, eu preciso ter para fazer uma escolha? E a tendência de todo mundo, inclusive foi a minha, é falar 2, né? Uma eu jogo fora e aí eu faço a outra. E aí ele me disse o seguinte: esse é o grande erro da humanidade. Por quê? Se eu tenho uma única alternativa, eu sou obrigado a fazer daquela forma. Eu não vou poder escolher. Com uma única alternativa, a gente tem que agir daquela forma. Com 2 alternativas, diferentemente do que a gente acredita que a gente vai estar fazendo uma escolha, cara, a gente vai cair no pior modelo para tomada de decisão, que é gerar dilema. A gente está gerando um dilema com 2 alternativas. Quando eu vou aplicar um método socrático, e para quem não sabe, o método socrático da escola de Zeca, né? O professor de Zeca, é justamente uma análise de prós e contras. Eu vou pegar, através do método socrático, entender qual é a pior, excluo a pior, mas aí eu estou me obrigando a aplicar, digamos assim, a melhor. Uma delas. Se eu tenho, no mínimo, 3 alternativas, eu começo a otimizar o meu processo decisório. Por quê? Uma delas eu vou excluir de cara, aquela que não vai ser boa para mim.
E eu vou me aproveitar, então, das outras duas. E esse método socrático, essa análise de prós e contras vai ser muito mais eficiente. O que vai facilitar depois... Que você já tem uma que não é... Que não vai estar com tanto... E aí eu posso... Considerada, enfim, né? Eu posso, inclusive, fazer um jogo de racional e emocional para entender qual delas é mais emocional e mais racional. Enfim, aí entram todas as outras técnicas para a gente conseguir otimizar esse processo decisório. Mas é muito interessante, cara, porque o ser humano, mesmo tendo diversas alternativas disponíveis, nem sempre toma a melhor decisão, né? E nem sempre toma a melhor decisão, por quê? Porque falta para ele flexibilidade, como você falou. E mais do que isso, outros fatores que a gente já trabalhou aqui influenciam nesse processo. Por exemplo, o ego. Por exemplo, a necessidade do pertencimento, né? Então, se você é uma pessoa que precisa decidir para sua vida e está num contexto que está jogando contra aquele momento decisório, você vai tender a ir pro contra. Para quê? Acompanhar o bando. Cara, eu vou jogar na dor pessoal. Na dor pessoal, né? Não vou falar de momentos de vida, mas em algumas relações, quem nunca, senhores, quem nunca passou por aquela situação, né, de estar com uma pessoa, essa pessoa começa a andar com os maus elementos, digamos assim. Os maus elementos para alguém que está junto com alguém são os solteirões da balada, da pegada louca, vida louca, e começa a se influenciar por aquilo, né, e começa a ter aquilo como índice de referência. E, de fato, começa a esquecer o que a pessoa que está com você na relação sempre te entregou, sempre te agregou, e vai para um processo decisório que amanhã... Baseado mais naquilo que ele está vivendo do que no contexto amplo. É claro, porque a gente precisa seguir o principal, aquele negócio de querer ser aceito. Até porque fica muito mais confortável, sobretudo no caso de relacionamento, eu já estar incluído no novo contexto quando a minha relação não está boa. Então, se eu decidir ficar com as minhas amigas ou com os meus amigos solteiros, já estou inserido nesse meio e não necessariamente continuar do jeito que está, vai estar bom. O que vai levar a gente para o nosso próximo capítulo, próximo episódio, que é entender que eu preciso saber comunicar todos os meus processos decisórios. Esse é um outro problema que eu vejo demais, cara. As pessoas, elas tendem a tomar decisões sozinhas sem fazer o que a gente chama de verificação ecológica. Ou seja, sem entender como aquela tomada de decisão vai influenciar não só a vida dela, mas todo o ambiente que está ao redor dela. Posso fazer um gancho? Você deve. Você falou agora sobre a verificação ecológica e tem muita coisa que vem do pensamento sistêmico complexo, que é uma das abordagens que eu sou encantado, né? No pensamento sistêmico complexo, toda vez que você toma uma decisão em direção a um objetivo, você, além do objetivo que você tem duas outras variáveis que estão presentes, mas que ninguém considera. Uma delas é o ganho oculto, naquilo que você tem que abrir mãos para alcançar aquele objetivo. Você conhece isso? Não? Não, já ouvi. E o segundo elemento, que nunca pelo menos é considerado, é a tarefa futura, que são as consequências negativas inerentes ao alcance daquele objetivo. Ou seja, o que aquele objetivo vai me gerar de efeito negativo também. Por exemplo, eu sou uma pessoa que quer alcançar sucesso. Para mim, sucesso pode ser, talvez, ter 100 mil, 200 mil seguidores no Instagram. Qualquer coisa do tipo. Vocês estão entendendo, né? Não, isso não é verdade, eu só estou dando um exemplo. Não. Vamos fazer que seja, entendeu? Então tá, vamos. Fala que é verdade. Pode ser, finge. Entendeu? Não, mas dá um exemplo, continua. Não, era isso. Eu falei só, vocês estão entendendo? 200 mil pessoas, acho bom vocês ajudarem a gente aqui. Ah, isso sim. Pode fingir que é verdade, pode ajudar. Mas voltando, ou seja, cheguei, que seja, 500 mil seguidores. A partir do momento que eu alcancei esse sucesso, minha vida pode começar a ter problemas. Por exemplo, eu vou ter que responder 5 milhões de comentários por dia. Eu vou ter que postar vídeos com frequência, eu vou ter que estar constantemente online, eu não vou mais ter liberdade, eu não vou ter mais escolha diante do que aquele sucesso está me exigindo. Outro exemplo disso, de tarefa futura. Quero sair da casa dos meus pais, quero começar a viver sozinho, né?
E não consigo, não vou, porque em último nível eu tô me podando, me boicotando, porque eu sei que no momento que eu sair da casa dos meus pais, eu vou ter que cuidar das minhas roupas, Exato. eu vou ter que arrumar a minha cama, eu vou ter que fazer meu próprio alimento. Isso é a tarefa futura. Então as pessoas tendem a ver só aquela coisa num primeiro momento, que não é de fato o panorama complexo e não tem uma verificação ecológica saudável sobre o processo, né? E aí, o que acontece? Eu tomo essa decisão orientada a um objetivo de curto prazo. Quando eu chego mais próximo disso, eu começo a sentir que aquilo que eu fiz está, em comparação com aquilo que eu poderia ter feito na outra direção, entre aquele dilema que eu estava, muito pior do que eu imaginava. Então, por exemplo, do casal, né, que foi viajar. Eu começo a comparar Paris e Cancún, não porque necessariamente Cancún seria melhor, mas só porque eu tô na merda aqui em Paris e eu tô falando, lá provavelmente a gente teria diferenças. Ou seja, quando eu não tô no contexto, eu tomo uma decisão e o contexto se torna pior do que aquilo que eu tô imaginando que ele poderia ser, a tendência é eu me comparar com outro cenário, possível cenário que eu deveria ter assumido, e achar que aquele vai ser melhor. É a famosa grama do vizinho. Exato. No meu próprio processo decisório. E tem aquela coisa, né? Quando você toma uma decisão em direção a um caminho, você vai encontrar tristezas e problemas nesse caminho. E aí o que você faz? Você começa a comparar essas tristezas com o outro caminho. Só que não há como as tristezas daqui serem as mesmas de lá, porque as tristezas de lá são outras tristezas. Vai ter tristeza nos dois. Só que eu só conseguiria perceber a tristeza de um deles tomando a decisão de ir em direção a isso. Enquanto eu tô aqui na ideia, né, no planejamento, na visualização de possíveis resultados, muitas das variáveis vão passar desapercebidas, até porque a gente tem os vieses. A gente pode ter consciência, pode trabalhar para evitar a influência desses vieses, mas eles ainda estarão lá e são muito difíceis de você não se libertar 100% deles, né? Então é isso, a verificação ecológica tem todas essas possibilidades. E só para o pessoal entender, aí você coloca um pouco do que você imagina também, do que é verificação ecológica, o ganho oculto é aquilo que eu vou ter que abrir mão, né? Porque toda escolha em algum nível é uma renúncia. É o trade-off que eles chamam em negociação. Exatamente. É isso. É o trade-off. Existe uma renúncia. Ah, mas é muito importante você falar isso, cara. Né? E aí, talvez já chegue exatamente no ponto que eu queria colocar aqui pra gente começar a discutir. Que é o seguinte. Dor, né, velhão? Tá bonita a nossa teoria. Vocês estão vendo que a gente tá cada vez mais preparado, mais soltinho aqui. E o negócio agora é a gente tentar entender o seguinte, até pra não tomar uma bronca da Mi, porque logo mais fala do pessoal, vocês têm que falar da vida de vocês. Então vamos falar. Vai sobrar a Mi toda vez que você vir pra cá. Quer vir visitar a gente, é isso que vai acontecer. Então é o seguinte, vamos tentar entender e vamos tentar falar um pouco até pro pessoal de casa. Vamos ver se a gente consegue chegar lá também, que é o seguinte. Zeca, decidi a cor da minha camiseta, decidi que caminho eu vou pegar, decidi, inclusive, que faculdade eu vou fazer. Demanda energia, demanda um esforço, dói, às vezes, num limite ali de você saber que a renúncia que você está fazendo pode te gerar essa comparação. Agora, vamos pegar aquelas decisões que, meu irmão, são aquelas que você realmente cabeludas. Vai sofrer. Você vai sofrer, saca? Vamos pensar numa eutanásia, por exemplo. Não vamos falar coisa leve. Num divórcio. Mudar né? de país. Mudar de país, mas até o país, quando você fala vou mudar, talvez você tenha um ganho lá. Vamos pensar em decisões que a gente tenha que tomar, só que a gente não vai ter um ganho efetivo para fazer essa mudança. Né? Porque toda decisão ela implica num ganho. Toda mudança implica num ganho. Talvez a decisão que tenha assim, a menor dor, você está dizendo, né? Isso, a gente. Porque você não tem ganho. A gente geralmente. Não, o que eu tô querendo. A maior dor, então, né? Aquela decisão que você não tem o que a gente chama de upside. Você não tem ponto positivo. Não existe um lado bom. Você, por exemplo, falar pratique eutanásia com alguém que eu amo. Não existe lado bom, por exemplo. Desliga os aparelhos na UTI. Exato. Não existe lado bom você, por exemplo, ter que terminar um relacionamento quando você, por exemplo. Porque. Quando você, por exemplo, é a parte envolvida no relacionamento.
né? E a outra parte impõe a condição de você ter que decidir a partir de agora, que na verdade decidiram por você, mas de você ter que se adaptar a alguns processos decisórios que a vida impõe a gente. Como você acha que a gente pode fazer isso? Ou que tipo de mindset, e aí é uma coisa para a gente construir junto aqui, que tipo de mindset você acha que a gente pode ter para conseguir lidar com as decisões impostas pela vida? Não com as decisões que a gente gera, mas com aquelas decisões que a vida vai impor e que a gente vai ter que conseguir se adaptar. Eu trago muito nessas horas para mim uma questão que eu aprendi com o Viktor Frankl, que eu até falei no episódio do propósito. Eu me coloco diante da pergunta que a vida está fazendo para mim, né? O que a vida quer de mim agora? Qual é o caminho que eu vou melhor responder essa pergunta? Porque qualquer uma delas vai doer. Ou seja, é inevitável de qualquer jeito a dor. É inevitável. No divórcio, por exemplo, você tem uma família de 5, né, pessoas, eu, minha esposa e 3 filhos e 3 cachorros, que seja. Cara, é uma completa ruína começar uma vida do zero aí. E você já tá ali, você sabe que vai ter um impacto na vida dos seus filhos. Você sabe que vai ter um impacto na sua vida financeira. Você sabe que vai ter um impacto em vários níveis. Ficar junto é horrível, porque a gente só tá brigando, nossos filhos estão vendo a gente brigar, tá ficando difícil, os irmãos estão começando a brigar entre eles, até, sabe, tudo tá acontecendo, tá tudo desmoronando. Ficar junto nessas horas é doloroso pra caramba. Separar nessas horas é doloroso pra caramba. O que você faz nesses momentos? O que a vida quer de mim? O que a vida quer de mim? E se coloca pra ouvir. Porque eu sinto cada vez mais falta essa iniciativa do ser humano de querer tomar decisão antes do problema chegar. Né? Existem 2 drives para um processo decisório. Primeiro dele, 2 formas de pensar num processo de tomada de decisão. Ou eu vou ser uma pessoa que vou tomar decisões para resolver problema, ou eu vou ser uma pessoa que vai tomar decisão para buscar solução. Eu acho que nessa zona de conforto que o ser humano vive hoje, cara, ele se põe muito no papel de só decidir quando o problema acontece. Ele só decide quando, de fato, o problema bate na porta quando e fala... o circo pega fogo, né? Exatamente. Queridão, não tem muito mais o que você faça agora porque tá aqui. Então você tem que agir. Então, por exemplo, ele deixa as relações chegar, um relacionamento, ele deixa chegar no limite para poder falar, tô caindo fora. Ou emprego, cara, né? Tem um estudo, que acho que foi Stanford que fez esse estudo, que comprova que um ser humano ele se demite 1 ano antes de pedir demissão. Ou seja, ele fica 1 ano enrolando, né? Tentando ganhar força para conseguir tomar a decisão de sair de lá. Mas ele já tá fora de lá. Ele gera um monte de problema, né? Ele já tá fora de lá. Então, o que será que a gente precisa tentar mostrar para o pessoal aí de casa que a gente precisa começar a fazer para decidir as coisas ou para tomar as decisões antes dos problemas chegarem? Ou seja, eu vou buscar o que eu quero, eu não vou evitar o pior. Eu me movo para buscar o que eu quero. Né? E aí, eu já convido vocês a assistirem todos os outros episódios, porque tá tudo inserido nisso. É com certeza eu preciso criar muito ampla. O propósito, eu preciso evitar as expectativas. Preciso de autoconhecimento. Eu preciso de muito autoconhecimento. Então, assim, se a gente não chega nesse ponto de buscar o que a gente quer, cara, a gente vai provavelmente estar fadado a um insucesso de nunca ser feliz. Porque tem uma questão aí, né, cara, da gente começar a minimizar os problemas que a gente vai enfrentando, né? Porque tudo bem, até hoje eu estava num bom relacionamento, de repente a minha mulher ou a minha esposa ou eu como marido começa a fazer pequenas falhas. E eu vou relevando, até uma hora que eu explodo, ou até uma hora que eu começo a me desmotivar e a fazer coisas que também desagradam a ela, ou que só aumenta o problema. Né? Então, ou seja, eu sinto que é assim, cara, a gente tem que ter muito claro o que a gente espera das nossas relações e a gente tem que ter muita honestidade consigo mesmo. E aí vem, talvez, a importância da gente falar um pouco sobre, né, como a gente expressa as nossas emoções, como a gente comunica o que a gente espera das nossas relações. Porque se a gente tiver esse movimento de
minimizar os problemas, minimizar os desconfortos, minimizar minhas próprias necessidades, minimizar as necessidades do outro, porque isso também é um problema. Claro que é. Minimizar as necessidades do outro, que inevitavelmente aquilo que era um mico vai virar um King Kong. E é muito mais difícil você abater um King Kong do que você abater um mico. É claro. Né? É claro. Então a questão é essa. Eu acho que a principal coisa que a gente tem que considerar nesses momentos é assim: estou desconfortável agora. Se é agora que eu estou desconfortável, eu preciso começar a trabalhar nisso agora. Buscando a otimização, o positivo. Não Exato. Esperando fazer as coisas ficarem pior. É uma questão de mindset até, porque você não precisa deixar que o problema... Primeiro que tem uma coisa que é meio traiçoeira aí. Tem muito nesses clichês de autoajuda, assim, o tempo resolve tudo. Eu sou um pouco, cético com relação a isso. Bom, resolveu a gente, pelo menos, né? Não, Imagina, 23 anos... O tempo resolve muita coisa. O tempo resolve muita coisa. Mas tem coisas que o tempo não resolve. Tem coisas que o tempo piora. Claro, óbvio. Por exemplo, sobretudo se você ficar no estado emocional de quando a coisa aconteceu e não vai se trabalhar. Exato. Né? A melhor metáfora que eu tenho, a melhor analogia que eu tenho é assim: as pessoas, os seres humanos, os relacionamentos são como o vinho. Você já ouviu falar isso? Não. Vinho bom, com o tempo, melhora. Vinho ruim, com o tempo, azeda. Então, se você não começar a contornar os problemas num primeiro momento, entende? Você vai entrar numa dinâmica muito, muito negativa. Você precisa ter essa clareza de que seu relacionamento está andando para um lugar negativo. E sempre vai ter isso na mesa, com pequenas coisas, com pequenos detalhes. E você precisa estar ali constantemente trabalhando para que isso melhore. E isso vai evitar o arrependimento, né? Só que tem uma dinâmica que eu acho muito legal, que é o diagrama de minimização de arrependimento. Você já ouviu falar isso? Não. É um exercício muito simples. Então, falando de arrependimento agora. Vamos entrar no arrependimento. Esse é o tema agora. Tá. O arrependimento na dinâmica de tomada de decisão. Isso. Quem popularizou isso, do diagrama de minimização de arrependimento, foi o Jeff Bezos, o dono da Amazon. Como ele faz? Quem também fala muito disso no processo de tomada de decisão é o Peter Jordan, você conhece? É um psicólogo americano, também tem vários canais. Ele fez as 12... O Jordan Peterson. Jordan Peterson. Peterson, Isso mesmo. Jordan Peterson. E essa geração, Sócrates, esses não, mas essa geração... Aristóteles nem tanto. Mas vamos lá. O fato é que ele criou esse diagrama que é basicamente o seguinte: você se visualiza 2 anos depois de ter alcançado o objetivo que você almejava na direção de por exemplo, sobre isso que você trouxe. Uma decisão muito difícil, uma decisão que de qualquer forma vai acarretar em dor. Separar, tendo uma família, estando casado há 20 anos, ou ficar junto sendo que o relacionamento está uma porcaria. Esse é um grande dilema, né? Se eu quero usar esse diagrama de minimização de arrependimento, o que eu faço? Eu me vejo 2 anos depois de ter tomado a decisão, me visualizo. O que vai ter aqui? E eu me vejo olhando para trás e comparo com a possibilidade dos arrependimentos que eu poderia estar alcançando no futuro. Então eu me projeto no futuro, eu vejo o que eu posso daqui me arrepender com relação àquela outra opção que eu tinha. Então, se eu me projeto no futuro do divórcio, eu me vejo sozinho 2 anos depois, e dali eu começo a pensar no que é que aconteceu com a minha vida. Minha vida tomou um rumo X, eu acabei talvez conhecendo uma outra mulher. Nesse relacionamento eu descobri que a vida não era fácil de qualquer jeito, que o problema era, no fundo, eu que estava sendo muito teimoso, eu que estava sendo muito orgulhoso. E aí eu olho e vejo a minha mulher casada com outro homem muito mais feliz do que ela estava comigo. Isso pode gerar um arrependimento muito grande em mim. Aí eu coloco isso ali. Ou seja, você faz uma análise de cenário futuro, então. Olhando para a questão do arrependimento. Entendi. Então você se compara na opção A em relação à opção B. E você se compara na opção B em relação à opção A. Normalmente aí você já vai ter uma solução bem útil para você. Porque as pessoas... Outra coisa. As pessoas não pensam nos arrependimentos de não tomar determinada decisão.
Qual das duas eu, por não tomar, vou me arrepender? Entende? Será que eu vou me arrepender de não escolher o divórcio? Ou será que eu vou me arrepender de ficar no relacionamento? Ou de não ficar no relacionamento, né? Então, ou seja, será que eu vou me arrepender de ficar no relacionamento e eu vou me arrepender de fazer o divórcio? É a mesma coisa, só que você vai se avaliar aqui no momento, entendeu? São duas dores, né? A dor da ação e a dor do arrependimento. Elas sempre vão andar paralelas. Exatamente. A dor da tomada de decisão e a dor do arrependimento, elas sempre vão andar paralelas. E, cara, em algum nível sempre vai haver algum tipo de questionamento, e se? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? E aí entra nesse ponto do que eu considero talvez a melhor solução pra gente não se arrepender em nada na nossa vida, cara, né? Que é o seguinte, voltando também para os episódios anteriores, eu focar no meu 1/3. Então é assim, uma coisa que eu deixo muito claro lá no escritório, quando as pessoas vão, e geralmente elas vão, né, procuram um coach para momentos decisórios, ou seja, quando elas têm que decidir muita coisa. Eu quero largar o meu marido, quero largar minha esposa, quero sair do emprego e tudo mais. Eu falo, cara, óbvio que você vai fazer isso, né? Se é tua vontade, você vai. Só que a única coisa que eu não vou permitir é que você se arrependa dessa decisão. E aí entra, talvez, cara, acho que a técnica, senhores, né? Que pra mim é consagrada como fazer tudo que você pode fazer para que aquele contexto continue ou seja o melhor para você. Então vou dar um exemplo para vocês de como eu trabalho lá no escritório. O cara não é promovido e fala que vai querer sair da empresa por conta disso ou que vai pedir demissão. Antes de eu falar fechado, vai, porque daí o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que esse processo decisório seja motivado no contexto negativo. Eu falo, você vai ter que ter um motivo para poder pedir demissão. O que você quer lá dentro da empresa? É ser CEO? Então você vai bater na porta do CEO e vai falar, eu quero pegar teu lugar. E aí deixa esse cara falar pra você que você nunca vai pegar o lugar dele. Porque pelo menos você sabe que você fez o que você deveria ter feito. Né? Você teve as respostas. É claro, você tá num relacionamento, você vai falar pra pessoa tudo que você tá sentindo e tudo que você tá pensando e como você gostaria que ela fosse. Mais do que isso, cara, e eu trabalho com bastante casal, o que eu mais faço é, a gente senta lá, você põe num papel todas as suas necessidades, o outro põe no papel todas as necessidades dele, você vê o que cada um está disposto a fazer pelo outro, que é o máximo que você vai dar para a relação, né? Deixando de ser quem você era. Feito isso, você toma a decisão. Porque o arrependimento ele só vem quando a gente percebe que a gente poderia ter feito alguma coisa diferente e a gente não fez. Se a gente tem a sensação de que tudo que a gente poderia ter feito para que aquilo pudesse dar certo, a gente fez, a gente nunca vai se arrepender na vida, velho. Você pode ter certeza absoluta. Eu prefiro... Mas como você sabe isso exatamente? Eu te falo, quando acabam os recursos do que você pode fazer e você entra num problema cíclico. Então eu vou te dar um exemplo. Um padrão repetitivo. Um padrão repetitivo. Ou seja, quando eu percebo que todos os meus recursos foram esgotados, porque eu realmente lutei por aquilo, velho, por aquela decisão, ou seja, eu fiquei no meu mindset, eu fiquei no contexto tentando operar aquilo e fazendo com que aquilo se tornasse cada vez melhor, e aquilo volta pro mesmo ponto. E aí eu mudo o meu comportamento para gerar um novo resultado e aquilo volta pro mesmo ponto. Sai do meu controle, eu tô fazendo o que eu posso. Chega uma hora que a gente se esgota, a gente fala, cara, eu não consigo mais agir em relação a isso. Esse é o momento da tomada de decisão. Eu lembro que eu tava com a minha ex-mulher uma vez e a gente tava brigando e tal. E, cara, e é engraçado, a gente não brigava tanto assim, mas a gente teve uma discussão, a gente tinha acabado de chegar de viagem, né? A gente tava na França, tava uma delícia. E aí a gente discutiu e a gente foi falar numa padaria. Fomos conversar numa padaria. Pra sair de casa, enfim, o Bernardo tava lá. Aí eu lembro que a gente sentou na padaria e aí começa, né, muito pelo que você falou, da comparação. Pô, a gente volta pra rotina, meu irmão. Você tá de férias, você não tá vivendo o mundo pleno. Você volta pro problema, você tem que entender como gerenciar o problema do teu dia a dia. Quando eu cheguei em casa, e aí a gente começou a ter as discussões e tudo mais, a gente foi pra padaria, eu lembro que ela virou pra mim e falou assim, eu quero terminar. Foi uns 5 anos antes do divórcio. Se eu soubesse, eu já teria poupado assim. Tanto esforço. Exato. Não, mas a gente sentou, né?
e falou assim, eu quero terminar, não aguento mais porque tá ruim pra mim. Momentos de vida completamente diferentes nós dois, né? E eu lembro que eu falei uma coisa pra ela que fez todo sentido, cara, que foi o seguinte, eu jamais terminaria com você numa padaria, vivendo o nosso pior momento. Não. Se a gente pudesse terminar, se fosse pra eu falar, vamos terminar, eu ia terminar com você na França. Porque daí eu saberia que eu ia estar no meu melhor momento com você, tomando a melhor decisão possível, pra não me arrepender. Porque se tava bom há um mês atrás, por que não pode voltar a ficar bom daqui a um mês? Então, eu não vou terminar, eu não vou decidir nada no contexto negativo. Eu não vou sair da empresa quando eu tô desmotivado. Mas volta pra honestidade radical, porque sem honestidade... Exatamente. Com você mesmo. É com você mesmo. Você não vai ser capaz de fazer essa tomada de decisão fora do calor do momento. É claro. E esse é o problema. As pessoas, elas tendem a ir pro mais fácil. Tô com problema no trabalho, decido sair. Malandro, você vai me procurar, porque você vai falar, não tô me achando, porque o problema é você não se trabalhou. Você não entendeu o que você tem que fazer para qualquer trabalho que você vai fazer fique melhor. E aí você vai para coaching, você vai para terapia, você vai para tudo isso arrependido. Você chega arrependido. A partir do momento que você toma a decisão e você olha para aquilo e fala, tô sendo honesto comigo, eu realmente dei o máximo de mim, eu fiz tudo o que eu poderia para aquilo dar certo e espero o contexto estar positivo e não negativo, muda o contexto para que ele se torne positivo. Como que eu posso fazer isso? Te dou um exemplo. Relação não tá boa, né? Eu vou lá, eu vou sentar, eu vou conversar, eu vou expressar aquilo que eu sinto, eu vou tentar criar novos mecanismos na relação, eu vou mudar minha rotina no relacionamento para que aquilo fique bom. Fiz tudo o que eu podia fazer. Mudei meus horários para me adaptar ao horário do outro. Você só tem que pensar em você. Meu irmão, vai pro inferno. Vai pro inferno, assim. Só tem que pensar em você. Numa palavra chamada relacionamento, fica sozinho, entendeu? Não existe isso. Você tem que ceder. Se você não tá disposto a ceder na relação, fica sozinho. Ninguém precisa se relacionar. Agora, fala pra mim que, não. O ser humano tem que ser individualista. Quanto mais individualista você é, mais o outro paga pau pra você. Não consigo entender. É loucura. Isso é loucura. É doentio. Por isso que a gente... Por isso que a gente fala que a sociedade tá cada vez mais narcisista. Não, me dá um ódio isso, Zeca. Mas tudo bem. Eu sou um cara que agora, Zeca, você tá me deixando tão burro. Eu não quero mais ter ódio no coração, entendeu? Mas esse é o problema. A gente se arrepende das decisões que a gente não toma no melhor contexto e que a gente não faz de tudo que a gente poderia ter feito para conseguir gerenciar o resultado e o ambiente da forma que a gente deveria. Eu concordo. Mas a perspectiva ampla, eu concordo com isso que você disse, no sentido de que, assim, se eu fizer tudo que eu podia, e terminei no melhor momento, a tendência é eu sentir aquela paz do tipo, exato. Cara, não tinha mais nada pra fazer, não tem um e se. Exatamente, acabou. O e se, que é o arrependimento, é o e se. É o e se. Exato. Só que às vezes, cara, no processo de terminar bem e no processo de terminar num bom momento e de ter feito tudo o que você fez, você cai num outro momento pós-relacionamento que te coloca em xeque com relação a questões pessoais suas. Minha dificuldade de estar sozinho, não com relação àquele relacionamento. Sim, mas aí é um problema teu. Não, eu concordo. Né? Mas tipo, o que eu quero chegar é assim. Aí eu entendo, isso não tem a ver com a decisão em mas si. Aí eu quero chegar assim. Você pode ter um arrependimento ali, por exemplo, que não está relacionado àquele relacionamento, mas que está relacionado a coisas mais antigas. Sim, não. A esforço que vem à tona a partir da daquele decisão. Momento, claro. Entende? E aí que eu quero chegar. Serve como um gatilho. Aquela decisão vai servir como um gatilho para te trazer outras questões. Exato. Que não necessariamente foi com aquela pessoa, foi com aquela empresa, foi com o teu primeiro chefe, não com esse. Exato. Aí que é uma das coisas que eu acho mais importantes. Porque a gente fala assim, você não vai se arrepender, dessa decisão, eu concordo. Mas você pode olhar para outras coisas que você se arrepende a partir dessa decisão, né? E aquilo que você viveu, que te levou a essa decisão naquele momento, é o que faz emergir certos arrependimentos. Dou um exemplo. Supondo que eu não fiz assim, eu tive uma ex-namorada no passado que eu namorei 5 anos e, cara, eu me esforçava muito por esse relacionamento, me esforçava
muito. E ela não se esforçava tanto. A gente terminou num bom momento. Quando a gente terminou, nos primeiros meses, eu me senti muito bem, muito em paz. Só que aí eu fui lidando com outras coisas, que é a minha dificuldade de ficar sozinho naquela época, o fato de eu não estar tão alinhado em valores com os meus amigos. Eles estavam sendo heterotop e eu não queria ser heterotop, eu não queria ficar pegando quantidade na balada. Eu queria uma coisa mais light, uma coisa mais sussa. Não queria ficar nessa pegada de 16 anos, entende? E todos aqueles meus amigos daquele momento não estavam nessa pegada, estavam em outra. Então eu comecei a me deparar com situações difíceis de administrar. Aí me veio um arrependimento, devia ter ficado com ela. Então, mas será que isso é o arrependimento? Ou isso é a dependência? É a necessidade de querer fill the blank? Mas esse é o ponto. Isso, com certeza. Mas eu tô falando, não tem relação diretamente. Hoje eu sou muito grato por ter feito essa decisão. Eu sei que eu fiz o meu melhor. Até porque você aprendeu a não ser heterotop, tendo o heterotop te convidando para ir pra balada. Também. Foi ali, foi nesse contraste. Mas outras decisões vieram para você moldar quem você é hoje, por exemplo. Totalmente. O que eu quero chegar é assim, um excelente exercício. Já que você não escolheu o caminho, que é a proposta que você faz com seus clientes, de, no momento alto, tomar essa decisão, no momento que está estável a relação, tendo experimentado todos os tipos de mudanças dentro daquele espectro do que está no seu controle, já fez isso. Mesmo assim, vieram dores, foca no aprendizado. Porque as pessoas não fazem isso, Marcelão, e foi isso que eu aprendi nessa situação. É isso, e você me falou muito disso, inclusive quando a gente conversa fora, porque como eu disse, o Zeca às vezes é meu terapeuta pessoal, né? O Zeca agora tá tendo várias funções sociais na vários chapéus aqui sobrepostos. A Karina tá me olhando com uma cara assim, meu, o que eu vou falar, né? Ele só fala do Zeca e não fala de mim. Eu falo de você também, fica tranquila. Você também, fica tranquila, eu falo de todo mundo. André. Você também, pelo menos me meteram um roqueiro aqui, não tirar nos pagodes, mas tá bom. Vamos lá. Eu acho o seguinte, você me falou muito disso, né? Tudo é conhecimento a partir daí. Tudo é conhecimento. Então, essa dor do processo decisório, a escolha que a gente faz para a vida, de fato, ela pode te trigar diversas outras dores. E para cada uma delas, no momento posterior ao processo da decisão, cara, a gente tem que tentar entender quais novas decisões a gente vai tomar para nossa vida que vão mudar quem a gente é, entendeu? Cara, foi muito bom. Para mim, por exemplo, o término do relacionamento me fez me abrir mais para a possibilidade do podcast. Nos reaproximou. Te reaproximou da sua família. Me reaproximou da minha família. Eu tomei a decisão de ligar para minha família. Eu tomei a decisão de começar no mundo espiritual e 100% para o mundo espiritual, né? Agora lá para o espiritismo que eu tô seguindo. Cara, assistência social que eu tô fazendo direto. Enfim, essas decisões que a gente olha e começa a sentir, né? Porque adorei isso que você falou, cara. Tomamos uma decisão, separou, tá lá, sozinho, tal, acabou. Num primeiro momento vem o alívio, né? Porque você fala, tava sofrendo, agora tô bem, só que num segundo momento começa a vir exatamente a comparação e os gatilhos do passado. Então a carência, a necessidade de ter alguém, o medo da solidão. Tá bom, medo da solidão, como é que eu preencho isso de alguma forma? Vai fazer assistência social. Ponto. Né? A carência, como é que você preenche? Cara, vai buscar uma religião, vai buscar alguma coisa. Ou seja, começa a criar novas escolhas que não te façam depender daquilo que te fazia feliz. No caso, numa relação a outra pessoa, entendeu? Porque é muito louco, cara, o fato de que muitas dessas escolhas nos levam pro desconhecido. E o desconhecido acaba, em algum momento, disparando o caos. Quando você tá vivendo o caos, normalmente, a primeira coisa que você quer fazer é: caramba, o que eu fiz? Volta pra onde você tava. Tava ruim. Mas aqui tá muito pior, porque aqui eu não tenho ninguém pra xingar, aqui eu não tenho ninguém pra acusar, aqui eu tenho que lidar com coisas que eu não tô a fim de lidar, totalmente novas. Lá eu já conhecia, lá eu já tinha controle sobre certas coisas. Era uma zona de segurança, de certa forma. Você faz o quê? Você tá no caos, você fala, volta pro status quo, por pior que seja. Esse é o erro. É aí que o arrependimento é um perigo. Adorei. Entende? Aceita o caos. Aceita, porque não tem como você desenvolver habilidades se não for no caos. Se não for no caos. Isso a gente tá de acordo e sempre estará, Zequinha. É isso aí. Bom, senhores, deu aqui o nosso horário. Deu o nosso horário. A gente horário. foi.
Então, esse episódio acho que foi muito bom pra gente começar a se atentar cada vez mais que as decisões, as escolhas, cara, elas vão gerar a dor, não dá pra gente se livrar dela de qualquer jeito. E mais do que isso, evitar esse arrependimento, né? De talvez não ter feito tudo o que poderia ter feito para que as coisas acontecessem da forma que você gostaria que elas acontecessem, e aí sim você tomar essa decisão. Legal? Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez, pedir também para que vocês continuem seguindo a gente, dando like ali, fazer tudo. É tipo um engajamento. É um protocolozinho, né? Segue, dá like, ativa sininho, que agora eu fiquei sabendo que eu tenho que falar ativa o sininho. Ativa o sininho, nem sei de onde, mas ativa o sininho. No YouTube. No YouTube, ativa. Já tomei bronca. YouTube, tá vendo? Então, já ativa o sininho. E é isso, senhores. A gente espera vocês no próximo episódio. Muito obrigado, Zeca, você gente. com aquela palavra do amor agora para todo mundo ficar tranquilo depois desse processo decisório. Muito obrigado, gente. Mais um episódio de muita profundidade. Lembrem-se apenas, culpa não leva a nada, arrependimento é uma grande oportunidade para o seu desenvolvimento, focando no aprendizado. Sempre há um aprendizado. É isso, Marcelão. Muito obrigado. Tamo junto. Até o próximo. Até o próximo, Brasil!